Olá, todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro pod pela fé da Paróquia São Dimas. Estamos aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida e como o mês de outubro está aí, com a nossa mãezinha sendo celebrada, decidimos falar sobre Nossa Senhora Aparecida e a Pascom trouxe o André, o seminarista aqui da nossa paróquia, que veio te contar da paróquia São Gonçalo, correto? Isso. Para estar falando da Nossa Senhora Aparecida. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz pelo convite, muito agradecido. Muito bem-vinda. A gente fica muito feliz de te receber e te acolher aqui com a gente em nosso meio. Podemos ir para a primeira perguntinha? Sim. A intenção do pod é estar conversando sobre a importância da aparição de Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Porque a Nossa Senhora apareceu em vários lugares, mas no Brasil ela tem essa importância. Então, vamos começar. Já falamos sobre isso. Qual é a importância da Nossa Senhora para o povo brasileiro? Então, ao marco da história nós podemos perceber várias aparições de Nossa Senhora. E aqui no Brasil ela tem um quê de importância, algo além de importante, porque foi justamente no período da escravidão. Ela foi encontrada em 1717, em que os portugueses tinham um imperador muito importante de Portugal que viria jantar ali naquele lugar, hoje nós chamamos de Aparecida do Norte. Ela foi encontrada no Rio Paraíba e ele estava indo para jantar e ele queria comer peixe. Naquela época, os escravos, eles que ficavam responsáveis por esse trabalho da pesca, da caça. E os escravos foram pescar no Rio Paraíba, onde ela foi encontrada, e os escravos, todos negros, lançaram as redes várias vezes e não encontraram peixe algum. E quando eles rezaram, suplicaram a Nossa Senhora, eles pescaram a imagem de uma santa. Primeiramente, pescaram só o corpo da imagem. Quando ela foi pescada, foi encontrada, ela estava só com a cabeça. Sem a cabeça, no caso, né? Ela estava só o corpo dela. E quando lançaram a rede de novo, encontraram a cabeça. E quando montaram ela, encaixou a cabeça no corpo, perceberam que era Nossa Senhora. E ali eles ficaram muito comovidos, né? E quando lançaram a rede novamente, conseguiram encontrar peixes. E, sobretudo, num momento tão marcante da história, em que nós estávamos no período da escravidão, os negros encontrarem a imagem de uma santa e uma santa negra. Então, aquilo rompeu também, podemos dizer assim, com todo o estereótipo daquela época, que Nossa Senhora, em todas as imagens que podemos perceber, reparar, todas são brancas, e Nossa Senhora Aparecida veio negra. Isso se dá também devido ao tempo, né, que ela ficou ali no Rio Paraíba, o tempo que ela estava lá, submergida nas águas, mas não deixa de ser algo muito fatídico, algo muito importante e relevante para a nossa história. Foi respondida? Sim, foi uma pergunta muito, muito importante para nós, né? Sim. A população brasileira é composta por pessoas negras, na maior parte. E uma coisa que a gente vê com constante assim, é que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela é muito agredida. A Nossa Senhora, ela tem vários, vamos dizer, nomes assim, né, que ela apareceu em vários lugares, mas a imagem que a gente vê com constante ataque é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Você pode relacionar isso à questão do racismo, por ser a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ou de ser uma imagem de Nossa Senhora no contexto religioso, ou por ser mulher? Olha, sem dúvida nenhuma eu diria que é pelo racismo, porque
ela já foi agredida algumas vezes, né? Não sei se vocês sabem, mas aquela imagem que está lá em Aparecida do Norte, que ela fica naquele vitral, não é vitral, mas ali naquele ela nicho, fica mais em cima, toda protegida, isso. né? Ela antigamente, antes de ter aquela grande santuário, era uma capelinha, menor que essa daqui, nossa capelinha de Nossa Senhora Aparecida. Era menor que essa, era justamente algo de devoção dos escravos que fizeram em honra a ela, porque eles foram salvos por ela. Porque os escravos, se eles não encontrassem peixes também, certamente eles seriam agredidos até a morte, que seriam como uma incapacidade deles. Então, quando ela ainda estava nessa capelinha, ela foi quebrada uma vez. O santuário foi tomando uma proporção maior, e ela foi quebrada outra vez. Então ela já foi quebrada 2 vezes, além da sua restauração, quando encontraram ela sem o corpo, a cabeça sem o corpo. E ela foi quebrada em mais de 200 pedaços. E é interessante de se ler que a mulher que fez a restauração na imagem de Aparecida, naquela imagem original que está lá em Aparecida do Norte, ela não é católica, ela não tinha devoção nenhuma à Nossa Senhora, mas ela alcançou uma graça quando ela estava restaurando a imagem. E foi um trabalho muito minucioso, muito mesmo, porque ela quebrou em vários pedaços. Imaginem só, uma imagem desse tamanho quebrada em mais de 200 pedaços. Então, ela foi um trabalho muito minucioso, muito pequeno. Achar cada coisa. Exatamente. Detalhe por detalhe. Hoje aquele vidro que tem na frente da imagem é um vidro à prova de bala, justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas nós podemos ver claramente que isso, certamente, eu diria, em minha opinião, que isso se trata de um racismo estrutural. Tem tantas outras imagens, como por exemplo Nossa Senhora de Fátima, por mais que já sofreram alguns ataques, não foi tão perseguida quanto Nossa Senhora Aparecida. Tão pesado da forma. Porque Nossa Senhora Aparecida, o ataque que teve foi até televisionado, né, algumas. Sim. De se ver que foi foi um horror de se ver, né? Sim. De ser gravado. Então, você vê que tem um ódio ali que foi além disso. Sim. Então, acho que ter a presença de uma Nossa Senhora ser no Brasil, aonde que muitos filósofos dizem que aonde o racismo foi feito de forma perfeita, aonde a pessoa que sofre o racismo não percebe que é o hacker sofreu o ataque e o racista acha que aconteceu ali, que está tudo bem, numa época onde as pessoas, você diz, né, que eles iriam ser totalmente punidos ali, rezar, e a mãe ali, né, reza para a mãe, pede intercessão, e achar a imagem é uma coisa muito forte. E uma coisa que, quando eu estava vendo essa passagem, né, dos pescadores, me remeteu a uma passagem da Bíblia. Sim. Que eu queria falar. Tem coincidência essa passagem da Bíblia dos pescadores com a aparição de Nossa Senhora? Olha, maravilhosa pergunta. Nós, na Igreja Católica, todas as aparições reconhecidas pela Igreja, de Nossa Senhora, todas elas cristológicas. O que isso significa? Sim, por favor. A aparição de Nossa Senhora tem que ser cristológica. Isso ela tem que estar voltada para o Cristo. Então, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, ela apareceu no rio e fez remeter ao Evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes, que eram 5 pães e 2 peixes. E depois Jesus cobriu, rezou, distribuiu entre todos aqueles presentes, e depois, quando todos já tinham comido, saciado a sua fome, recolheu 12 cestos de sobras de todo aquele peixe e pão que lá estavam. E isso remete a nós o Evangelho.
Esse é o Evangelho que remete a Nossa Senhora, a aparição de Nossa Senhora remete a esse Evangelho. E é muito bonito de se ver isso, muito bonito de se ver, que Maria, Nossa Senhora, ela nunca retém a atenção para si. Ela sempre está apontando para Cristo, sempre apontando para Cristo. Nunca retém nada para si. E por isso que nós falamos que é uma mensagem cristológica. Muitas das vezes nós podemos ver, ainda hoje, se espalha muitas devoções que falam ser Nossa Senhora, aparições de Nossa Senhora, mas elas não têm uma mensagem cristológica, não se tem uma mensagem voltada para o Cristo. Então a igreja não reconhece essas aparições, não reconhece. E nós podemos perceber as outras várias titulações de Nossa Senhora que a igreja reconhece, todas elas apontam para Cristo, todas elas, todas, sem exceção alguma, todas as titulações de Nossa Senhora que voltadas para o Cristo, nós reconhecemos como uma verdadeira aparição de Nossa Senhora. Era isso que eu queria um pouco perguntar sobre a sua pergunta também, porque a Nossa Senhora tem vários títulos, porque ela apareceu em diversos lugares, então assim, mas Nossa Senhora ela é uma só. E tem muitas pessoas que têm essa dúvida sobre Nossa Senhora ser uma e por que ela aparece com tantos títulos, né? Que eu aproveitando, eu queria que as pessoas pudessem tirar essa dúvida com você, nos títulos de Nossa Senhora, Formas, né? as formas que ela apareceu, né? Porque é uma, né? Só que apareceu em diversos lugares e diversas formas, né? Sim. Como você estava falando, cristológico. Exatamente. É interessante essa pergunta, porque eu costumo usar uma metáfora para explicar isso. Por exemplo, uma mulher dona de casa, ela não tem uma função na casa. A dona de casa, ela não tem uma função, mas ela está ali servindo a família, servindo o marido, os filhos. E ela cozinha, ela lava, ela passa, ela organiza as coisas. Então ela tem essas várias tarefas. Eu costumo brincar com essa metáfora, de que Nossa Senhora seria um pouco dessa dona de casa. Em cada sociedade que ela aparece, em cada momento que ela aparece, é um marco que estava presente naquela sociedade. Nós podemos separar Nossa Senhora Aparecida, que nós estamos tratando hoje. Nossa Senhora Aparecida apareceu na escravidão, no período da escravidão. Um marco tão intenso, tão triste da nossa história, mas ela apareceu ali justamente naquele momento. Então, as mensagens que Nossa Senhora dá para nós sempre tem algo social também nelas. Sempre tem algo que ela para nos acalentar, nos mostrar verdadeiramente o Cristo. É como se fosse um puxão de orelha. Ela vai lá e fala: olha, não é por aí, meu filho não ensinou por esse caminho. Então, eu acho muito bonito isso, acho muito bonito essa mensagem de Nossa Senhora, sempre voltada para o Cristo, sempre apontando o Cristo. Sempre mostrando. O que me emociona muito também é que aparece dependendo da realidade de cada região. Você falou dela, né? Apareceu dentro de uma realidade de escravidão, onde os escravos estavam ali pedindo por uma intercessão, e ali eles receberam, dentro da realidade do nosso país. Sim. Né, do nosso a emoção deles, a primeira vez, em vez de, tipo assim, eles viram muitas imagens de Nossa Senhora mais branca. Então, acho que quando eles puderam ali encontrar a imagem de Nossa Senhora ali preta e de uma mulher preta, a sensação, a emoção, a gente aqui hoje, vendo, a gente olha e se sente tão parado, porque assim, uma mãezinha, os olhos chegam a brilhar, né? Sim. Chega aquela emoção, tipo aquela assim, Nossa Senhora das Graças, a gente sabe que é Nossa Senhora, mas os olhos também chegam a brilhar. Se torna errado ter esse brilho quando se toca, fala assim, Nossa Senhora Aparecida, o olho brilhar um pouco mais quando se fala de Nossa Senhora, ou não, é normal isso mesmo, por causa, como você falou, Nossa Senhora tem essa questão mesmo. Sim, de forma alguma isso é errado, de forma alguma, mas pelo contrário, Jesus, ele, ao fim da sua vida,
lá crucificado, ele nos dá a mãe, nos dá a Maria como mãe. Ele fala com o discípulo amado, que tradicionalmente chamamos de João, mas ele não tem um nome. E na Sagrada Escritura, quando um personagem bíblico não tem nome, é para a gente se encaixar naquele personagem. Então, quando Jesus fala a este discípulo amado, eis aí a tua mãe, nós podemos colocar o nosso nome lá. Então ele está falando assim: Camila, eis aí a tua mãe. Camilas. Eis aí a tua mãe, eis aí a tua mãe. Isso é muito bonito de se ver. Então nós temos que tomar cuidado com a devoção, para que a devoção não ultrapasse a devoção, não se torne algo de adoração, porque Maria, ela nos ensina, e essa é a mensagem cristológica, ela ensina que ela não é o centro, mas o centro é o Cristo. É sempre o Cristo que é o centro. Ela está sendo um instrumento ali, um instrumento assim, então, que a gente tem tanto afeto, né? Ela tem uma delicadeza verdadeira de mãe. Ela também recebeu esse título com muito ímpeto, porque ela tem essa delicadeza conosco, ela age como uma mãe. Eu acho que a outra pergunta seria, né, que não sei se eu lembro o tema, que é e Maria se levantou, ou seja, ela não questionou, ela logo se levantou. Como podemos ser assim? Qual é a forma de pedir a intercessão? Né? Ela falou assim, que tem cuidado para não ser, a se adorar, né, ter esse cuidado. Como a gente pode pedir intercessão? A questão assim da obediência, do serviço. Porque a primeira coisa ela falou, faça-se em mim segundo a tua palavra. Não e depois ela já se levantou. Ela não questionou. questionou, ela levantou e foi servir Isabel. Né? Ela se levantou e já foi, ela grávida foi servir a outro milagre, que era Isabel com João Batista. Então, assim, o serviço, a obediência dela, né? Ser assim. E o silêncio também dela, Sim, sempre, sim. né? Maria se faz muito discreta, né? Ela aparece na Sagrada Escritura, mas é uma forma muito sutil, muito discreta, sempre diminuindo para que Jesus cresça. E até no seu serviço nós podemos tirar, sem dúvida nenhuma, o maior exemplo de serviço que nós temos depois de Jesus, sem dúvida é Maria, sem dúvida nenhuma, porque ela se desfaz de tudo aquilo que ela queria para servir a Deus. Todos os sonhos dela, ela abre mão para seguir os sonhos de Deus. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito de se ver. E aí já se mostra uma mensagem puramente cristológica. Ela abre mão de si, abre mão dos seus sonhos, até as suas vantagens de ser mãe de Deus. Ela devia ser servida, né? É aquela questão, né? O tanto de gente fala hoje, né? Carregou rei na barriga, né? Literalmente rei na barriga. Mas mesmo assim, o tempo todo ela se aquietou, silenciou. Ela sabia do que ia acontecer, porque ela recebeu isso quando ela foi fazer a apresentação de Jesus ali no templo. Né? O anjo anunciando a ela que ela seria a mãe do Salvador. E ela Ave plena de graça, o Senhor é contigo. Tu encontrastes graça diante de Deus. Olha isso. Mas ela se faz muito humilde. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E ali, um pouco mais à frente, nas cenas do Evangelho, vem o anjo novamente. Naquela mesma cena do Evangelho, mas ali o anjo já anuncia a gravidez de Isabel e ela vai a serviço, fica lá por 3 meses e depois volta. E podemos perceber que Maria tinha uma vida inteiramente voltada para Deus. Sim. E na época de Jesus, de Nossa Senhora, ter filhos significava agraciada por Deus. Então aquela mulher que tinha muitos filhos era muito agraciada por Deus, e aquela que tinha um filho ou não tinha filhos era considerada
alguém que não tem a graça. É alguém seca, que pode... né? Sim, Palavra a terra seca. Exatamente. Então, não ter filhos é uma ofensa. E Maria, ela abre mão. Ela aceita ser julgada pela sociedade, aceita ter essa visão ruim, perversa, sádica da sociedade para servir a Deus. Ela se permite ser julgada, vamos dizer assim, porque é uma pessoa que já tinha uma vida como que ela já tinha, ela estava prometida já para José, ela já estava com a vida encaminhada, ela já era uma moça ali. Né? Aí assim, de repente aparece um anjo e ela larga tudo, independente, ela confiou também, né? Essa questão de confiar. Sim, entender que é um anjo também, porque você fala assim, um anjo, não, todos alucinando, né? Não, foi doenda, né? Deve ser de tudo. A gente fica até brincando. E ela se colocou, ela foi servir, é o que a gente fala também, né? Que quando a gente deixa, né, a nossa família, deixa os nossos para servir, Deus está cuidando da gente. Então, enquanto ela foi, Deus estava cuidando ali de José para que ele fosse tendo aquele entendimento sobre tudo aquilo, né? Sim. Eu acredito muito nisso também. E o casamento é interessante. O casamento, nesta época, nesse conceito judaico, o casamento não era igual hoje. Eu vou marcar o casamento, casei hoje, já vou morar hoje juntos e acabou. Não era assim. Estão casados, pronto, fim. Não era. O casamento, eles se casavam perante a sociedade, ficavam um ano vivendo distantes, cada um em sua casa. Depois tinha realmente mais uma comemoração, depois desse um ano, tinha mais uma, seria o que nós celebramos como bodas, seria realmente para eles o casamento, depois de um ano de casado, mas vivendo cada um em sua casa. E Maria e José estavam nesse período, eles já estavam casados, mas ainda não moravam juntos. Então, daqui a alguns meses, eles iriam realmente começar a morar juntos. E ela recebe a anunciação do anjo que ela estava grávida. Então, isso, para ela, naquela sociedade, ela poderia ser apedrejada até a morte. E não se tinha nenhuma compaixão, sobretudo nesses casos de adultério, que era considerado, né? Porque como que a sociedade vai acreditar num Espírito de Deus que a sombra do Altíssimo, a sombra daquele Espírito passou em Maria e ela se faz a mãe do Salvador a partir disso. Então, como que uma sociedade vai acreditar nisso? Então, ela poderia ser apedrejada ali até a morte. E é bonito de se ver que no Evangelho, mais à frente, aquela mulher que iria ser apedrejada, Jesus defende. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porque a mãe dele poderia passar por isso. Sim. É muito bonito de se fazer essa alusão. Eu nunca parei para perceber isso, né? Mas realmente. É muito interessante, muito interessante. Eu queria perguntar sobre a questão de devoção que você estava falando, né? Igual muitos dos protestantes, eles questionam, né, a Igreja Católica por ter devoção à Nossa Senhora. Mas ela poderia ter negado, obviamente, porque ela poderia ter falado, não, eu vou ser apedrejada, eu vou ser escorraçada, eu vou morrer por causa de aparecer da noite para o dia grávida, igual você falou. Ela e José ainda não viviam juntos, não tinham uma vida de casados. E eles não entendem essa devoção, porque, igual vocês estavam falando, Maria foi muito humilde, logo ali ela falou, eis eu quero você. Ela poderia ter negado, e eles não entendem essa devoção nossa com Maria. Qual questão que você acha que eles não acreditam tanto em Maria como a gente acredita e tem as nossas devoções? Papo do amor? Que a gente tem um amor ali, às vezes pode chegar a confundir ou não? Mas em que momento que esse amor rompe com essa doutrina protestante? Porque era uma coisa só, eles pertenciam à Igreja Católica, mas a partir de Martinho Lutero, em momento nenhum ele falou contra Maria, mas pelo contrário, ele tinha uma devoção à Nossa Senhora. Ele tem até um livro, né? Exatamente. Mariano. Exatamente. Ele tinha uma devoção. Então isso vai se dar no decorrer do tempo e que vai fazendo muitas misturas
de outras religiões no protestantismo e na Igreja Católica. Então vai tendo essa mistura de religiões e vai se criando esses disse-me disse, disse não disse, e vai se perdendo essa devoção a Nossa Senhora. Eu acredito também que tenha por parte deles um certo medo por colocar às vezes, se eu colocar um pouquinho, se eu tiver um pouquinho de amor a Maria, eu vou estar renegando Jesus. E não é assim, né? De forma alguma. Eu acho que vem muito por isso, né? É a gente saber colocar Maria no lugar dela, no lugar de serva, amada. Ela mesma se colocou como serva. E eu escutei uma vez assim numa pregação: serva significa, naquele sentido, escrava. Ela é escrava do Senhor, ela colocou totalmente segundo a vontade dele, né? A gente não tem que ter medo do amor que a gente tem por ela. Ela foi nos entregue, né? Eu acho que muito disso deles veio da questão desse medo mesmo, de eu vou amar um pouco ela, eu tô achando que eu tô colocando ela acima de Jesus. E não, né? Não é assim. Sim, esse termo serva eu acho muito bonito. Eu não costumo usar o termo escravo, que eu acho um termo muito infeliz. Foi um marco muito infeliz para a nossa história. Mas o sentido de serva, de despojar de tudo que tem, de tudo que é, de todos os seus planos, para seguir um plano muito maior. E aquela que poderia ser considerada como sem a graça de Deus por ter um filho biológico, vamos dizer assim, ela se tornou mãe de todos. Porque a vivência em Deus, ela nos ensina que nós todos somos irmãos de Jesus. Todos nós somos irmãos de Jesus, nós recebemos a filiação divina, sobretudo a partir do batismo. Então, se todos nós somos irmãos de Jesus, filho de Deus Pai, nós também podemos, assim, nessa alusão familiar, ter Maria como mãe. E mesmo aqueles que negam a existência dela, negam a beatitude dela, a santidade de Maria, mesmo esses que negam isso, continuam sendo filhos dela. Porque todos nós formamos uma grande família cristã. Todos nós recebemos essa filiação divina. Exato. Uma pergunta que eu estava vendo nos stories outro dia, das pessoas falarem assim, da questão de se você é uma pessoa preta, você não pode ser católica. Porque o catolicismo, ele chegou aqui no Brasil e trouxe a escravidão. Se você é uma pessoa preta, você tem que ser da religião matriz africana. E aí é uma pergunta que eu fiquei, né, até com a tela totalmente parada aqui na minha mente. Porque eu não conseguia ver relação nisso. Porque a religião católica já existia e foram as pessoas que acabaram mudando, como você já tinha falado antes, né? É uma questão humana mesmo. Sim, né? Foi as pessoas, foram os humanos ali que foram mudando a religião em si e não tinha sentido nisso. E as religiões de matriz africana tiveram influência do cristianismo, né? Muitos santos que eles usam são santos da religião católica. Então não faz sentido isso. E quando você vira e fala, eu sou uma pessoa que estou ali pelos direitos, você fala assim, qual que é a sua religião? Você fala, você é católica, eu sou católica. Parece que você tira um valor, acaba tirando. Então essa questão parece que perde. E as pessoas parece que confundem, é como se você não tivesse a devoção, parece que muda, né, como se a espiritualidade a Cristo, né, parece que você perde valor a isso, acaba mudando a questão de devoção. Isso é uma grande pobreza de espírito, pensar dessa forma. É que se segue um estereótipo, né? Não, você é assim, você tem que vestir essa armadura aqui, você tem que viver assim, porque senão você perde sua credibilidade. Que dó de alguém que pensa assim, que dó, porque Deus Deus nos fez livres. E tem uma passagem que é muito bonita, que eu não me recordo a citação específica, mas fala que é para a liberdade que Cristo nos libertou. E a partir disso nós podemos ter esta liberdade de optar por onde seguir,
quais caminhos seguir, a quem prestar devoção, a quem prestar culto. Lembrando sempre que Deus se mostrou onipotente, onisciente, onipresente, e a Bíblia, ela, sobretudo, ela vem narrar a origem, né? A nossa origem, a criação, aí vem a genealogia de Deus, de Jesus Cristo, a encarnação do Verbo Divino, o próprio Deus, Jesus, sua morte e ressurreição, nos dando assim a salvação. Então, a Bíblia, a inerrância bíblica diz isso, é essa a inerrância bíblica, é essa linhagem, né? Então, como que eu posso dizer que tem que revestir dessa carapaça toda algo que não é espiritual, é para me elevar a Deus? Não tem que ser uma coisa, algo sisudo, sabe? Algo que vai nos machucar. Pelo contrário, a religião, de forma alguma, ela vem para nos amarrar, nos colocar numa camisa de força, mas é para nos libertar. Muito pelo contrário, né? Religião religar, né? Religar, Isso, é religar, é justamente elevar, nos transcender, mostrar que existe algo além desta vida terrena, existe algo acima disso tudo. Verdade. E fica até contraditório, né? Um mundo que te fala que você pode ser o que você quiser, que te fala que você tem que ser livre, mas que ao mesmo tempo te impõe, te fala o tempo todo que liberdade é essa que o mundo tá te falando, liberdade, né? que te sufoca. É contraditório por demais isso. É muito triste de se ver que muitas das vezes esses discursos de liberdade, de seja quem você é, esses discursos ficam apenas no discurso, não é algo que se concretiza, infelizmente, porque, sobretudo para nós católicos, cristãos, filhos de Deus, de forma alguma isso pode ser, o nosso discurso, a nossa palavra não pode ser apenas midiática, algo só para dizer por dizer, mas a palavra, ela tem poder, a fé nos ensina isso também. E tamanho poder ela tem que o Verbo Divino se fez carne. Mas, de forma alguma, nós podemos ficar presos nisso, ficar preso nessa mediocridade. Essa pequenez de achar que, nossa, eu posso fazer aquilo ali, né? A pequenez oposta de Santa Teresinha. Não é? Muito Mas é isso, gente. Algo a mais a complementar? Porque o nosso tempo já está encerrando, cara. Tá acabando, gente. Fica, então, como uma curiosidade. Nossa Senhora Aparecida, a imagem dela já existia. Ela é Nossa Senhora da Conceição. Se a gente tirar esse manto aqui, a gente percebe que é Nossa Senhora da Conceição. Por isso também ela recebe esse título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, o aparecimento dela no Rio, já se conhecia essa imagem, porque ela é Nossa Senhora da Conceição. Mas naquela circunstância, ela recebe algo diferente. Ela recebe algo diferente, sobretudo por acontecer um milagre ali, e também porque as imagens naquela época, 1717, costumava vir assinada pelo artista, seja em alguma extremidade, no cantinho, se tinha uma assinatura do artista. E aqui, na original, não se tinha assinatura de ninguém. Então é como se fosse algo divino realmente. Então aparece a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque apareceu, mas é algo muito,
místico. Muito místico. A gente, para finalizar, temos uma pergunta para o convidado. E a pergunta, como é um mês Nossa Senhora Aparecida, que é: você tem gente, fugiu a palavra. Um milagre, algo que você queira contar, uma devoção especial a Nossa Senhora Aparecida. Verdade. Olha, então, acho que daria um outro encontro desse só para contar. Mas, contando bem rapidinho, a minha família, ela tem uma ligação muito especial com Nossa Senhora Aparecida, muito especial. A minha vocação se dá por um momento em que eu encontro Nossa Senhora. Alguns familiares meus primos, eles foram um milagre de Nossa Senhora Aparecida também. E com isso nós vamos lá todos os anos agradecer esse milagre. A minha tia, minha madrinha de crisma, ela não podia engravidar, ela não podia de forma alguma. Ela tem pressão alta, ela tem algumas complicações que ela não podia engravidar de jeito nenhum. E os médicos falavam com ela que ela não ia engravidar, ela não podia e não iria. E ela engravidou, teve uma gestação muito tranquila. E quando o meu primo nasceu, até aí a gente pode perceber um carinho de Deus. Se demorasse mais um pouquinho para nascer, o cordão umbilical tinha feito um nó. Se demorasse mais tempo para nascer, ia apertar. Então, ia parar de passar a comida no cordão. A nutrição que o feto precisa para o desenvolvimento do embrião. E a partir dali, quando ele nasceu, se viu isso. Então ali a gente já pode ver uma delicadeza de Deus. Não só esse, como também eu tive uma outra prima dessa mesma madrinha, e também foi um milagre assim. Então minha família, ela está cheia de delicadeza de Nossa Senhora, sabe? Ela sempre se mostra lá, e ela sempre se faz presente entre nós, mostrando Cristo. Sempre, sempre, sempre. É lindo a gente ver, né, os cuidados, as delicadezas, né? Sim. De Deus com a gente através dela, né? E eu também posso, né, falar rapidinho que eu fui lá com 2 anos em Aparecida, e eu tive a oportunidade de voltar mais de 20 anos depois. E eu fui exatamente no Rio que ela foi encontrada. E aí, durante esse passeio, eles param exatamente onde achou. Primeiro onde achou o corpo, depois onde achou a cabeça. E é tão emocionante você vivenciar aquilo ali, você renovar sua fé através dali, você ir ali onde foi achada, onde foi encontrada, você vivenciar aquela experiência ali junto das pessoas, e é tão lindo isso, né? Parece que você volta renovado da fé, né? É enriquecedor mesmo, é bem enriquecedor. Todos os anos que eu vou lá, eu sempre vou lá, todo ano, minha família costuma ir. E sempre a gente volta com a fé revigorada, porque Maria, ela tem essa delicadeza conosco, né? Ela vem, ela nos cativa um pouquinho mais e aponta para o Cristo. Ela não retém nada para si, como o tratado de São Luís de Montfort fala. E toda devoção que é dada a Maria, ela não fica para ela também. Então a devoção que nós entregamos a ela, o carinho que nós temos a ela, nós estamos tendo esse mesmo carinho com Jesus. É muito bonito de se ver isso no tratado, sobretudo. E na vida, né? Se aplicando na vida. É maravilhoso. Assim. E eu acho que esse primeiro podcast, né, da paróquia, acho que começou assim, de forma maravilhosa, né? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. A gente tem muito a agradecer, né? E pedir para que Nossa Senhora, né, interceda por nós. E temos a novena também, que vai ser do dia 3 ao dia 12, com
festa. E temos show dia 7, dia 11 também. Então venham, participe. E no próximo mês também, se Deus quiser, teremos mais. Então comente se vocês gostaram, deixe avaliar se vocês querem mais, dê sugestão de tema. Salva, compartilha, manda, tá? E também pode dar sugestões de novos nomes também, que pode, tá? E é isso, fiquei muito feliz, né, da participação, volte mais vezes. Eu que agradeço, será um prazer. Olha, e aproveitando, peço para que vocês rezem por mim, vocês também rezem por mim. A trajetória vocacional não é fácil, mas com Maria a gente chega lá. Com Jesus a gente chega lá. Rezem por mim, por favor. Amém. Então, gente, um beijo e tchau. Salve Maria. Salve Maria.